Gostei dessa observação que é do Mao Zedong, né? A contradição principal, imperialismo. A gente vive hoje realmente um momento muito interessante da história, né? Eu nunca vi, na minha vida, uma quantidade tão grande de produção de conteúdo anti-imperialista como a gente vê hoje. Inclusive dentro do próprio Estados Unidos. Muitos. A gente tem em função da própria tecnologia da informação, né, a existência da internet, hoje em dia a gente vê diariamente as tramas imperialistas sendo desmascaradas, né? Por exemplo, a gente acabou de assistir agora, por exemplo, na Romênia, um caso assim particularmente grotesco, eles cancelaram as eleições da Romênia, né, em função de uma acusação de que uma campanha no TikTok teria influenciado as eleições. Aí foram cancelados com apoio da União Europeia, apoio das lideranças europeias. E agora a gente vê que foi uma farsa, né? Uma farsa com uma participação ali das lideranças europeias, do próprio Estados Unidos, né? A gente vê o caso da Síria, por exemplo, né, que a gente conversou aqui na outra vez, que agora está mais claro que nunca a participação americana, as contradições, né? A liderança dos rebeldes, entre aspas, sírios, era um terrorista que tinha um prêmio de $10 milhões sobre $10 milhões na sua cabeça, e agora ele não é mais considerado terrorista, né? Na Rússia, por exemplo, eles mataram um general russo há poucos dias atrás, uma explosão na porta de um hotel, uma coisa assim, um atentado terrorista, né, defendido abertamente pelo Reino Unido, pela imprensa britânica, né? A gente viu ali, por exemplo, aquele caso foi no Líbano, né, em que aqueles ataques terroristas, em que milhares de pagers explodiram, matando centenas de pessoas, ferindo milhares de pessoas. A gente vê o caso em Gaza, né? O caso em Gaza que é uma chaga da nossa geração, uma vergonha, grande vergonha da nossa geração, é o que está acontecendo lá, em que a gente vê toda a duplicidade do Ocidente, a hipocrisia da Europa, dos Estados Unidos, sendo desmascarado dia a dia, né? Agora pelas próprias organizações internacionais. Então você fala que o imperialismo já está em decadência já há muito tempo, sempre ouvi falar nisso. Mas agora a gente tem uma denúncia muito forte, que faz um barulho muito grande, e a gente tem alguns países, por exemplo, a China, que está conseguindo se equiparar aos Estados Unidos, inclusive do ponto de vista tecnológico, né? A China está produzindo hoje 80% dos carros elétricos do mundo, Henrique. Tem um market share parecido também no setor de painéis solares. Enfim, eu acho que agora, finalmente, a gente vislumbra, Breno, uma transição aí para uma nova era, que a gente não sabe ainda o tempo que vai durar essa transição. Agora, também não sabe como é que o Brasil vai se posicionar, porque você mencionou a duplicidade do Brasil também, mas você não pode esquecer, Breno, que o Brasil é praticamente um país comprado pelos Estados Unidos, né? A gente tem um futuro voltado ali para o sul global, mas a gente tem um passado vendido para os Estados Unidos. Você tem a quantidade de grandes empresas brasileiras que foram vendidas para multinacionais americanas, o setor industrial de alimentos brasileiro é quase todo vendido para os Estados Unidos, né? As agências de publicidade que dominam a mídia brasileira são quase todos americanos. Quase todos os filmes vistos no Brasil são americanos. Se você pegar a lista dos 10 romances, eu acompanho isso há muitos anos, Henrique, os 10 romances de ficção mais lidos no Brasil, há mais de 30 anos, são todos americanos. De vez em quando aparece um brasileiro lá, às vezes aparecia um Veríssimo, aparecia um Rubens Fonseca, mas o domínio cultural que os Estados Unidos exerce sobre o Brasil ainda é muito grande. Aí a perplexidade nossa é como é que a gente pode romper isso, né? Porque o governo é reflexo também
desse domínio cultural? Como é que você vislumbra que a gente pode começar um caminho para efetivamente, mas diante dessas dificuldades todas, como é que a gente pode começar um caminho para romper esse domínio? Ô Miguel, primeiro a gente tem que querer romper. Eu acho que é um problema na esquerda brasileira, porque esse consenso não existe de querer romper. Ou seja, não é um destino que coesiona a esquerda. Não é só um problema de correlação de forças, de como fazer. Antes de você determinar o como, você tem que determinar o destino, né? O que você quer fazer. Então, essa ruptura que você propõe não é consenso na esquerda. Não é consenso na esquerda, não é consenso no principal partido da esquerda brasileira, no PT. Esse consenso não está traçado. Não é? Eu acho, inclusive, que a esquerda brasileira, e não só a brasileira, vivem uma brutal crise de identidade, que já é muito antiga. Não é? Essa crise de identidade da esquerda ela vem dos anos 90, no exato momento em que acaba a União Soviética e que o sistema imperialista se sagra vitorioso na Guerra Fria. Você tem uma nova etapa aberta na história da humanidade, uma etapa contra-revolucionária, uma etapa em que predominam as ideias liberais, as ideias da burguesia mundial, uma situação, uma etapa na qual a hegemonia norte-americana é avassaladora em todos os padrões. É tão avassaladora, Miguel, você há de se lembrar disso, Henrique também, que aquele famoso politicólogo norte-americano, Francis Fukuyama, decretou o fim da história. Né? Ele disse que, com o fim da União Soviética, a humanidade havia chegado à sua última estação. Não haveria, além dessa estação, nada. Além da democracia liberal e da economia capitalista de mercado, nada existiria. E esse fatalismo foi introjetado pela esquerda. Majoritariamente na esquerda mundial e também na brasileira, o raciocínio é fazer o melhor possível dentro da ordem que existe. Não é possível romper essa ordem. Não é possível romper, transformar esse sistema. O papel da esquerda é controlar danos dentro da ordem que existe. Se esse for o objetivo, a questão que você coloca não está posta. Porque está bom do jeito que está, o que tem que fazer é melhorar dentro dessa ordem, dentro desse sistema, melhorar a situação para os grupos mais vulneráveis. Então, a primeira coisa a ser feita é estabelecer esse destino, ou seja, a esquerda brasileira precisa recuperar um sentido de destino, um projeto civilizatório. Tá? Antigamente, o nome que se dava a isso, sem pestanejar, era socialismo. Ou seja, superar o capitalismo e estabelecer uma sociedade socialista. É para hoje? É para já? Não. Mas essa é a perspectiva histórica. Sem uma perspectiva histórica, sem um sentido de destino, só se faz política de varejo, não se faz política de atacado. É necessário ter uma perspectiva histórica. Se você define essa perspectiva histórica, a perspectiva do socialismo, que se mescla, no caso de países periféricos como o Brasil, com soberania nacional, com independência plena, não é? Portanto, uma fusão entre nacionalismo revolucionário e socialismo, como dizia o velho Brizola, se é esse é o sentido do destino, aí a gente pode entrar na discussão seguinte, que é o como. E aí volta o problema que o Zé Disseu colocou na entrevista de hoje de manhã, que ele deu para mim. Aí nós temos que repor na estratégia da esquerda brasileira a ideia de revolução. Ou seja, como ter uma estratégia de ruptura que seja capaz de unir o povo e transformar o país, transformar o Estado, a economia e a sociedade. Como ter uma estratégia que permita às classes trabalhadoras deterem o poder do Estado, porque somente a partir do poder do Estado é que você transforma a economia e a sociedade. Você precisa do Estado para poder fazer essas mudanças. É necessário, se você tem uma perspectiva socialista, anticapitalista, antissistema, você precisa que o poder do Estado passe das mãos das classes dominantes atuais, da burguesia, dos latifundiários, e esse poder passe para as mãos das classes trabalhadoras,
para que as classes trabalhadoras possam mudar a economia e a sociedade. E aí vem o debate de qual é essa estratégia. Como é que a gente mescla vitórias eleitorais com mobilização do povo? Como é que a gente mescla ações administrativas de governo com o papel do governo na educação, na organização e na mobilização do povo? Tá? São todos temas que a esquerda brasileira não trata mais, vamos ser sinceros. Outros setores de esquerda na América Latina tratam com muito mais acuidade e frequência do que nós. É o caso da Venezuela. Gostemos ou não da situação venezuelana, o chavismo fez esse debate. O Gustavo Petro, na Colômbia, de alguma maneira, faz esse debate. O MAS, na Bolívia, fez esse debate. Até setores do peronismo fazem esse debate. Mas esse debate na esquerda brasileira está encruado. E isso, na minha opinião, para concluir, é um dos nossos enormes problemas, que esse debate esteja encruado.